Agradeço pela minha família e por tua presença no meu lar. Te agradeço pelo pão de cada dia. Meus irmãos e amigos, a paz do Senhor, que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua casa. Estamos aqui direto do templo da Assembleia de Deus, no Jardim do Porto 2, em Franca, para mais uma transmissão especial da Palavra de Deus ao teu coração. E nesta oportunidade eu quero convidá-los para uma reflexão que julgo ser de extrema importância no contexto que nós estamos vivendo. É sabido de todos nós que há um ataque em todas as áreas do relacionamento familiar. Por isso tomei a liberdade de convidá-los para participarmos desta palestra aberta e falarmos um pouquinho sobre família, esta base da sociedade tão forte que é a família, como Deus a estabelece, insere ela no mundo de forma a conduzir as bases da sociedade, de onde deve proceder as mais ricas bênçãos que alcança a sociedade no mundo todo. A família ela é especial. Deus, desde os primórdios tempos, coloca a família como prioridade. No primeiro casal, em que Deus havia criado o homem e, por consequência, dado a ele uma companheira. Desde então, o projeto de Deus para a família, a princípio, um casal colocado num jardim e posteriormente Deus estabelece na sequência deste casal uma família com filhos para que a terra fosse povoada, para que fossem alcançados os 4 cantos da terra, povoados os 4 cantos da terra. E Deus, na sua infinita graça, seria o mantenedor desta família, olhando para nós como simples mortais, falíveis como somos, mas com uma prioridade muito grande da parte de Deus de olhar para nós de forma diferente de toda a criação que Ele havia criado. Por isso, julgo necessário falar sobre essa instituição divina que ao longo dos anos vem sendo preservada. E de um tempo para cá, ela tem sido o alvo de Satanás com prioridade para a destruição da igreja. Por consequência, todos nós estamos ligados a isso. Se não como maridos e esposas, como filhos. O certo é que todos nós estamos inseridos na família. E a importância de falarmos hoje sobre casamento tem estado um pouco fora de moda para muitos, mas vale lembrar que esta é uma instituição divina. Não havia um pastor, havia um sumo pastor no primeiro casamento. Diz a Bíblia que Deus, após criar todas as coisas, Deus olha para aquilo que tinha feito, vê que é bom o que tinha feito, porém faltava a cereja do bolo, faltava a parte principal. E aí Deus já não usa mais a palavra como está descrito no Gênesis, no capítulo 1,
dizendo: haja luz. Ele agora vai colocar as suas mãos na terra e vai dizer ao Filho e ao Espírito Santo: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E Deus pega do pó da terra e faz do pó da terra um boneco. E esse boneco, estirado no chão, a impressão que dá é que Deus curva-se e vai até as narinas daquele boneco, assopra sobre ele o fôlego de vida, e o homem é feito alma vivente. Deus tira do que está dentro dele e assopra dentro do homem. O fôlego de vida é o vento soprado de dentro de Deus para dentro do ser humano. E isto propiciou ao homem ser alma vivente. O certo é que ali Deus, olhando para o que tinha feito, vê um homem a quem vai chamá-lo de Adão, o primeiro homem. Adão, o nome significa ruivo ou cor da terra. Ele é chamado assim por ter sido formado do pó da terra. E Deus, olhando para aquilo, vê que é maravilhoso o que ele tinha feito. Feliz, Deus coloca o homem em um jardim que já havia preparado antes. Coloca esse homem no jardim para que o homem fosse feliz, para que o homem se completasse. O certo é que Deus se afasta um pouco e deixa o homem que estava colocado ali para dominar sobre os peixes do mar, sobre as bestas feras, para dominar sobre a terra e sobre tudo que ali havia. Mas a Bíblia diz que, olhando Deus dos céus, ele vai chegar à seguinte conclusão: que todos os casais tinham as suas companheiras, que podiam se comunicar e interagir entre si. Porém, para Adão não se achava uma adjuntora, uma companheira com quem ele pudesse compartilhar as suas alegrias, as suas frustrações. E Deus, olhando dos céus, vê que a solidão do homem não está bom, não é legal. E Deus então resolve outra vez descer, e diz a Bíblia que Deus faz cair um profundo sono sobre Adão. Adão adormece, e adormecido Deus faz a primeira cirurgia no Éden. Deus tira uma das costelas de Adão, serra a carne no lugar, e da costela que Deus havia extraído de Adão, ele faz para ele uma companheira, ele faz para ele uma adjuntora, uma mulher, a quem havia de ser chamada de Eva. Porém, naquele momento, Deus estava ali olhando para aquele casal, e Deus vai fazer o primeiro casamento e vai dizer-lhes: portanto, agora deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á e unir-se-á a sua mulher, a sua esposa. É bom lembrar que Adão, acordado do sono, ele vai deparar com Eva, a quem Deus havia lhe presenteado. Ele vai ficar tão feliz, tão alegre de ver a sua companheira, que ele vai dizer para Deus: esta agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne.
alegria estampada no rosto de Adão em receber uma companheira, em ter alguém que lhe era igual, a quem ele pudesse conversar, compartilhar as suas alegrias e dividir a sua vida, na verdade, com aquele outro personagem. Deus estava ali iniciando, colocando em prática o seu projeto para a humanidade. Deus vai dizer a eles para que eles crescessem, para que eles povoassem a terra. Esse era o projeto original, o projeto de Deus no Éden, para o casamento. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe e apegar-se-á a sua esposa. A gente busca no original esta palavra, no grego, esta palavra deixará o homem seu pai e a sua mãe e apegar-se ali, dá duas conotações muito importantes. A primeira delas diz juntados com cimento. Se fosse esta palavra inserida no português, Deus estaria dizendo que o homem e a mulher, através dos laços matrimoniais, estariam sendo juntados com cimento ou juntados com cola. Esta é a expressão que Deus coloca para o casamento, para a vida daqueles dois que estão principiando ali todo o ciclo da humanidade que posteriormente haveria de vir através da família. A família precisa ser valorizada no contexto de um mundo que desvaloriza, que banaliza e que tem tirado proveito de muitas coisas neste mundo e esquecido o casamento, a família, que tem sido colocado em segundo e em terceiro plano. Muitos já nem se preocupam mais, as uniões estáveis têm tomado conta, mas não é este o projeto de Deus. O projeto de Deus é o casamento sólido, é o casamento até que a morte nos separe. Bom, Efésios capítulo 5, versículos 22 a 25, vai dizer da seguinte maneira, é um aconselhamento de Paulo, a carta aos Efésios, e ele vai dizer assim, a partir do verso 22, vós mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos, como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo, de sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Mas também vem o aconselhamento aos maridos: vós maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Esses versículos que eu quero tomar como base para tratar esse assunto tão importante, que está registrado na carta aos Efésios, no seu capítulo 5, versículos 22 a 25, é de extrema relevância para entendermos o projeto de Deus dentro do casamento. E eu inicio fazendo uma pergunta: quantas vezes nós já ouvimos a frase, eles foram feitos um para o outro? Com certeza você já ouviu esta frase, eles foram feitos um para o outro. A impressão, ou a primeira impressão que nos dá dentro da frase, é que alguns casamentos foram projetados para dar certos e outros não. Como se houvesse uma bola de cristal para que a gente pudesse olhar o futuro, enxergar o amanhã e definir e decifrar
aquilo que vai acontecer a partir do casamento, a partir daquele momento em que o pastor, o sacerdote, se coloca diante de um casal e diz-lhes que o casamento está encerrado e, como ministro do Evangelho, vos declaro marido e mulher. A partir desse momento em que o sacerdote vai dizer: pode beijar a noiva, dali para frente vai haver uma série de situações e que implicará diretamente nesse casamento, porque agora já não vai mais haver aquele tempo que existia de namoro, que é colocado para conhecimento, de noivado, de aproximação, de conhecer um pouco mais a fundo e decidirem pelo casamento. Agora está sacramentado o casamento e dali para frente não deve mais haver interferência de pai ou de mãe nesse relacionamento, e sim aconselhamento. Eu disse, não deve haver interferência, mas deve sim haver aconselhamento. Porém, não há como saber se um casamento vai dar certo ou errado. Por mais que seja bom no período de namoro e de noivado, pode ocorrer situações em que não ocorreram dentro do relacionamento, namoro e noivado. E isso pode mudar a circunstância de toda a situação dentro do casamento. Só há uma maneira de saber se vai dar certo ou errado: é arriscando, é casando, é indo para o teste e saber. Eu chego a pensar que só na cabeça de um Deus tão grande podia haver a possibilidade de casamento dar certo. Imagine Deus, na sua infinita presciência, entender que pegando duas pessoas de lugares diferentes, de famílias diferentes, de formações diferentes, e às vezes até de países diferentes, de línguas diferentes, pegar duas pessoas extremamente opostas e as colocar dentro de uma casa para viverem a sós, para compartilhar tudo, para resolverem entre si todas as questões pessoais e que regerão as suas vidas seculares. Somente na cabeça de Deus isso daria certo. Então nós chegamos à conclusão que o casamento tem no mínimo 50% ou no máximo 50% de chance de dar certo. Mas vamos ver isso: se Deus estiver presente, tudo pode funcionar e esse conceito pode ser mudado, sim. E nós podemos ampliar muito mais esse patamar que estou aqui colocando. Casamento é um espelho. Ele sempre vai refletir aquilo que estiver diante dele. Sempre. Se nós nos dedicarmos a alcançar esse objetivo, que é viver bem no casamento, vai dar certo. Se nós não dermos atenção ao casamento, se nós não nos voltarmos um para o outro, cônjuges, e tirarmos proveito um do outro, ou entender as necessidades que há dos dois lados, teremos a maior dificuldade de assimilar o que é um casamento, uma vida a dois, o que é viver em família, inserido dentro de um casamento. Muitos vão chamar isso de prisão e vão chegar à conclusão: ó, eu era livre e depois que casei eu perdi a minha liberdade. Uma das vertentes que dá quando Deus está fazendo o primeiro casamento e que diz que o homem deixará o seu pai e a sua mãe e unir-se-á a sua mulher, também
ali Deus está dizendo, né, que fez para o homem uma auxiliadora que estaria diante dele. Também essa mesma expressão, ela diz que Deus fez a mulher, e esta mulher é a que bate de frente, é aquela que está colocada ali, e agora ela bate de frente, ou ela divide tudo dentro do casamento. Então, você que era solteiro, eu que era solteiro, e que tomávamos as nossas decisões por nós mesmos, agora já não dá mais para fazer isso. Todas as vezes que você imaginar, por exemplo, homem gosta de carro, toda vez que ele pensar agora em trocar o seu carro ou a sua moto, ele não mais vai dizer assim, eu vou trocar o meu carro. Ele vai ter que perguntar para a esposa, e esposa não é muito chegada a carro, esposa é chegada a casa, ela sempre vai bater de frente dizendo, agora não é hora, não vamos trocar o carro, vamos arrumar a casa. E aí começa os conflitos, eu quero o carro, ela quer a casa. Se não acharmos um intermediário aí, para a gente fazer uma junção das duas coisas e tratar prioridades, nós teremos fatalmente um conflito familiar partindo de um ponto que parece insignificante, mas que agravará se nós não tivermos a facilidade de entendermos que precisamos abrirmos mão de nós mesmos quando estamos inseridos no casamento. Na verdade, ninguém foi feito um para o outro. É que a gente sempre diz assim, eu preciso achar uma pessoa certa para mim, mas na verdade, esse contexto precisa ser mudado. Eu preciso ser a pessoa certa para outrem. Eu preciso tirar de mim o pior de mim e dar o melhor de mim para quem está comigo. A finalidade do casamento é com que os cônjuges possam promover a felicidade um do outro. Quando isso ocorre, o casamento tende a dar certo. É lógico que ao longo dos anos, arestas precisam serem aparadas, precisam sim. Há questões que vão ser divergentes. São duas pessoas opostas, não são iguais. E já dizia um certo sábio que os opostos se atraem, é exatamente assim. Para o casamento vai dois que são totalmente opostos e terão que se adaptar a isso, ou o casamento estará fadado ao fracasso. Porém, há solução. Todas as vezes que houver divergência, nós precisamos dialogar, conversar, sentar e definir qual a melhor opção, e assim sanarmos o problema com mais facilidade. Casamento, espelho, vai sempre refletir o que estiver diante dele. Deus nunca planejou o casamento para ser um fracasso. Deus planeja o casamento para que homem e mulher pudessem viver juntos até que a morte os separe. Então, muitas vezes há o questionamento, por que Deus deixou casar com fulano de tal? Uns chegam à conclusão de dizer assim, eu casei com uma cascavel. As mulheres dizem, eu casei com um leão que fica rugindo o tempo inteiro. Essas conclusões que são particulares e peculiares, é fato você olhar para a Bíblia e concluir que Deus disse assim, Jesus diz assim, que se você, como pai, sabe dar boas coisas aos teus filhos, que se o seu filho te pedir um ovo, você não dá uma cobra no lugar. Então por que Deus daria a você o pior? Por que Deus, olhando para o seu pedido, eu estou falando no tocante ao casamento, Ele te daria uma cascavel ao invés de uma esposa? Será que as suas atitudes não têm tornado um ser doce em uma cascavel?
Será que as suas atitudes, as suas palavras principalmente, não têm transformado aquele príncipe encantado do namoro em um leão que ruge o tempo inteiro? Reveja isso, e você vai descobrir que Deus não te deu algo errado, porque Deus não erra. O seu pedido foi atendido. Deus não fica profetizando sobre casamento, mas Ele te dá liberdade de escolha, para que você escolha certo. Por isso existe o período de namoro e de noivado, para que essas descobertas, elas sejam ou aconteçam no decorrer desse período de namoro e também de noivado, para que você vá para o casamento consciente. E como prova disso, quando você está diante do altar, o sacerdote vai perguntar para você: é de livre e espontânea vontade que você está aqui diante do altar? O que você respondeu? Lembra? Talvez tenha uma fita de vídeo. Se você está casado, igual eu há 35 anos, talvez tenha uma fita de vídeo cassete. Você mais jovem talvez tenha um DVD, um disquete cravado, que está lá exposto, você diante do altar, diante de muitas testemunhas, olhando para o sacerdote e dizendo sim. E por consequência ele vai te perguntar se você está casando, aceitando o matrimônio com o seu cônjuge de livre e espontânea vontade. E você disse sim. Então não diga para Deus que Deus fez algo errado. Você escolheu, você determinou, você foi para o casamento e agora você está nele. Só faça uma coisa: peça a Deus para que não saia do teu casamento, ou melhor, não empurre Deus para fora do teu matrimônio. Isso fatalmente vai fazer com que você se perca e que você perca toda a estabilidade do teu casamento. Deus não projetou o casamento para ser destruído. Ele projetou o casamento para ser eterno enquanto vivermos. Guarde isso. Quando o marido e a mulher obedecem à palavra de Deus como padrão para o casamento, tudo fica mais fácil. Casamento precisa ser pautado na palavra de Deus. Eu acabo de ler o texto que está na carta aos Efésios, de Paulo instruindo tanto a mulher como o marido. Sabe por que hoje nós temos mulheres envelhecidas fora do tempo? Porque nós temos uma quantidade imensurável de mulheres com estresse, com depressão profunda, porque a liberdade feminina, ela trouxe à mulher muita coisa boa, mas também trouxe uma sobrecarga à mulher dentro do casamento. Está colocado sobre ela um peso que não foi confiado pelo Senhor Deus. A sociedade impôs essa condição e as mulheres aceitaram. Elas assumiram o papel de cabeça da casa. Há maridos que, não pensando nisso, não pautando o seu casamento dentro do relacionamento que a Bíblia diz, coloca sobre a mulher todo o peso da regência da casa. Isso não pode ser assim. Deus disse que o homem é cabeça da casa. Cabeça é um ser pensante. É ele que precisa coordenar. É ele que precisa tomar decisões coerentes, sábias. É ele que precisa ponderar situações para que o seu cônjuge não venha sofrer. Quantas mulheres arrasadas, acabadas, porque o marido, como cabeça, não tem pautado a sua vida na palavra de Deus. Ele vê a Bíblia dizendo que ele é cabeça e acha que isso é uma soberania, e não é.
O que Deus está fazendo aqui é dividindo os afazeres dentro do casamento. Deus não está dando autoridade ao homem para sobrepujar a mulher. Não. Ele não está dando autoridade ao homem para pisotear a sua companheira. Não. Deus aqui está dizendo que cabe ao homem pensar e dar diretriz à sua casa, de ordenar a sua casa de tal forma que a sua casa não seja destruída por Satanás, que o inimigo não ache espaço para entrar e destruir a sua casa, mas que possa, através do homem, com a sua cabeça na palavra de Deus, nas instruções da palavra do Senhor, conduzir bem a tua casa. A mulher, o sábio Salomão já diz que uma mulher sábia, ela edifica, ela constrói a sua casa, mas a tola, essa destrói a sua casa com as suas próprias mãos. Então há padrão pré-estabelecido para o homem como para a mulher. E quando nós olhamos para a Bíblia e nos vemos que fomos colocados por Deus dentro de uma casa para coordenar essa casa como marido, para que não haja detrimentos com o vaso mais frágil, que é a esposa. Esse sentido que a Bíblia dá é um sentido de proteção que o marido deve dar à sua esposa em todos os segmentos do relacionamento, em todos os segmentos do seu casamento. Se queremos um casamento sólido, bem-sucedido, é pautar as nossas decisões como cabeça da casa, como cabeça da mulher, dentro da palavra de Deus. Sabe por que muitos casamentos não têm dado certo? É por causa desta palavra aqui. Se Deus está dizendo para deixar o pai e a mãe, imagine os seus amigos de solteiro. Imagine as festinhas que você frequentava e chegava a hora que queria. Agora você tem que lembrar que tem um cônjuge. Agora você tem que lembrar que você tem alguém para promover a felicidade desse alguém. Então você não pode mais se apegar aos seus amigos da forma que se apegava, e nem mesmo à casa dos seus pais, abandonando a sua. A prioridade é a sua casa, a prioridade é o seu cônjuge. Eu fico imaginando, há muitas mães e até pais também que dizem: mexa comigo, mas não mexa com meus filhos. Desprezam o cônjuge e se apegam aos filhos, mas o seu cônjuge é mais importante do que os seus filhos. Antes que houvessem filhos, ela já estava lá. Os filhos são consequência da união de vocês dois dentro do casamento. Eles são extremamente importantes, mas para serem cuidados pelos dois. Eles não são importantes para um lado, eles são importantes para os dois. E os dois, se estiverem no mesmo acordo, eles, na expressão que usa mais a juventude hoje, não é? Bem jovial, se estiverem na mesma pegada, eles cuidarão dos filhos, a maneira que os filhos ficarão satisfeitos e tudo vai dar certo. Cuide primeiro do seu cônjuge, cuide primeiro do seu esposo, da sua esposa, e por consequência os teus filhos serão abençoados pela forma que vocês cuidarão um do outro. Esse é o padrão estabelecido por Deus. Bom, 1 Coríntios 7, versículos 12 a 16. O crente não deve abandonar o seu cônjuge. Essa é uma pergunta que por vezes é feita a nós que somos pastores. Quando um lado é crente, é cristão, é servo de Deus, e o outro não, às vezes alguns chegam até a pensar: eu preciso separar, porque a minha esposa não veio para a igreja, o meu esposo não veio para a igreja, então o melhor é separar, achar uma pessoa que seja crente, que comungue a mesma fé. A Bíblia diz que não. A Bíblia diz que se você tem marido descrente ou esposa descrente, e esse marido e essa esposa consente em coabitar com você
não há impedimento para que você sirva a Deus. Ela simplesmente não comunga da mesma fé, mas nunca foi empecilho para que você seja um cristão verdadeiro. Você deve preservar o teu casamento, você deve cuidar do seu cônjuge da mesma forma, aliás, cuidar muito mais, e priorizar o teu testemunho diante dele ou dela, porque é através do seu testemunho, é através da mudança de vida que há em você, que o seu cônjuge passará a conhecer a graça de Deus que está sobre a tua vida. Nada de abandonar, vou separar porque ela não vem para a igreja. Esquece isso. Se você o fizer, Deus tratará severamente contigo, porque isso não pode estar na vida de um cristão verdadeiro. Aceite e dê exemplo, para que esta pessoa, pelo teu exemplo, conheça Cristo e venha ao conhecimento da verdade. Casamento e a sociedade. Uma família pode sobreviver sem a sociedade, mas não existe sociedade sem família. Então você há de convir comigo que a família é mais importante do que a própria sociedade. Ela é a base e a ponte entre a tua casa e a sociedade, e a convivência com outros seres que estão no mundo. A sua família é tão importante que Deus a coloca como base, como a plataforma a ser segura, aonde vai ser erguido o prédio de uma sociedade. A tua família é de extrema relevância. Os filhos devem cedo aprender sobre Deus, sobre o Pai, o Filho, sobre o Espírito Santo. Esta é tarefa do casal, é responsabilidade de um casal que teme a Deus, ensinar os seus filhos o caminho que deve andar, ensiná-los que Deus é real, porque nós temos ensinamentos seculares, que vai tentar prová-los ao contrário, até mesmo na escola onde estão, que o Espírito Santo é força ativa, que Deus não existe. Todas essas coisas estão colocadas nas escolas seculares, e muitas vezes a cabeça das nossas crianças é pulverizada com esses ensinamentos. Dentro do teu lar, da tua casa, é a maior escola, aonde eu e você podemos ensinar os nossos filhos que Deus é o Criador de todas as coisas, não só o Criador, mas o mantenedor de todas essas coisas, que está na mão dele o controle dos céus e da terra, que nós somos obras das suas mãos, e que Deus cuida de nós a todo instante, e que toda adoração deve ser dirigida ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Isto é parte do casamento, ensinar os nossos filhos o caminho que eles devem andar, porque quando envelhecer, eles não se esquecerão dos ensinamentos que tiveram quando criança. Isso está registrado na palavra de Deus. A disciplina dos filhos, pais que amam os filhos, devem discipliná-los. Provérbios 29, verso 15. A disciplina, embora a sociedade pregue de forma diferente, e talvez seja isso que tem provocado o maior transtorno na sociedade que nós vivemos, de adolescentes perdidos, de crianças ainda em tenra idade colocados na criminalidade, de os vícios terem se propagado de forma tão alongada, tão crescente, e nós vemos aí uma sociedade totalmente perdida, que não consegue se controlar. Vemos uma juventude acabada no mundo das drogas, da criminalidade tão cedo, porque muitas vezes por falta de ensinamento dentro de casa, não tiveram a base para instruí-los de família, estrutura
familiar para instruí-los no tocante a Deus e o respeito ao seu semelhante. Então, como cristão, nós não podemos falhar na nossa tarefa, na nossa responsabilidade de ensinar, de disciplinar os nossos filhos, de forma que eles se conduzam como a Bíblia, a palavra de Deus quer que nós sejamos. Assim seremos respeitados por aqueles que nos veem, seremos respeitados por aqueles que nos observam, por causa daquilo que aprendemos quando criança. Crescemos e somos respeitados na nossa ética, na nossa conduta moral diante de toda a sociedade. Isso é importante, mesmo que o teu filho cresça e não venha seguir os padrões evangélicos, não venha seguir a Bíblia, mas ele terá um caráter forjado de tal maneira que ninguém deturpará o seu caráter moral. Isso é de suma importância. O plano de Deus para o casamento, os dois se tornassem uma só carne. Olha onde Deus foi parar. Eu fico aqui perplexo diante desta palavra, porque imagine uma mulher grávida, ela tem o seu feto no ventre desenvolvendo por 9 meses, 9 meses, parece estar totalmente interligado, está em uma carne só, mas a Bíblia não diz que a mulher e o feto no ventre se tornam uma carne, não diz. Olha a profundidade do que Deus está falando. Ele está dizendo que marido e mulher, após o casamento, a bênção de Deus no casamento, se fundem de tal maneira que não são mais dois, se tornaram uma só carne. Isso é muito sério. Quem é que deixa de alimentar a si mesmo? Quem é que está com fome, olha para a comida e diz não quero comer? Quem é que com sede deixa de beber água? Quem é que levanta de manhã, deixa de lavar o rosto, pentear os seus cabelos, colocar uma roupa limpa, um sapato bem caprichado no pé? Quem é que descuida de si mesmo? Então, observe, eu fico a pensar, há maridos na igreja que precisam rever os seus conceitos, às vezes até observando outras mulheres e as admirando, achando-as belas, bonitas, bem arrumadas, esquece de olhar para sua esposa, olha para o sapato bonito que as outras andam, mas nunca se preocupou com o sapato da sua esposa. Olha para a roupa bonita que a irmã vem na igreja, mas nunca se preocupou em levar a sua própria esposa em uma loja e dar liberdade para ela comprar a roupa que ela quer vestir. Arrume a tua esposa e você vai parar de achar as outras bonitas. Arrume a tua esposa e você vai descobrir que Deus não te deu um lixo, Deus te deu uma esposa, uma mulher linda, uma mulher por quem você se apaixonou por ela, a quem o sábio Salomão vai dizer: goze a tua vida com a mulher da tua mocidade. Olhe para ela como aquela menina que você se apaixonou lá atrás. Ela está feia como você está achando, porque você não olha mais para ela. Quanto tempo faz que você não dá dinheiro para ela arrumar o cabelo dela? Quanto tempo faz que a tua esposa não tem um estojo de maquiagem? Quanto tempo faz que a tua esposa não faz uma visita a uma loja digna? Quanto tempo faz que ela vem com a mesma roupa, às vezes de chinelo de dedo para a igreja, porque eu como marido, você como marido, não para observar a tua esposa. Pare de olhar para as outras, arrume a sua. E isto vale para você, irmã. Pare de pensar só em você. Há mulheres que têm 50, 60 pares de sapato, o marido anda com o sapato com a sola furada. Quantas mulheres vêm a cada culto com uma roupa diferente o mês inteiro, e o marido tem um terno só para vir na igreja todos os cultos e é obreiro da igreja? Pare de pensar só em você. Vocês não são dois,
Vocês passaram a ser um. Como você pode cobrir metade do corpo e deixar o outro descoberto? Como você pode cuidar da metade do teu rosto e largar o outro sem cuidar? É como levantar de manhã, lavar um olho só e largar o outro remelento. É isso que a Bíblia está dizendo. Você não pode calçar o sapato num pé e deixar o outro descalço. Então olhe para o teu cônjuge como tua cara metade, como alguém que se divide em você, mas que também se ajuda em você. Olha para você como duas pessoas distintas, mas com um só pensamento. Cuide dela, cuide dele, e vocês se amarão. E o amor que vocês professaram um ao outro lá atrás não vai se acabar. Ele vai ser acrescentado a cada dia, porque Deus, o Senhor do casamento, o Deus do matrimônio, Ele não tem prazer em separação. O prazer de Deus é que nós vivamos juntos e juntos até que a morte nos separe. Está casado? Eu posso falar um pouquinho sobre casamento. Mais de 35 anos casado. Me julgo digno de falar sobre casamento, sim. De falar sobre relacionamento, sim. É lógico que houve divergência nesse tempo todo. É lógico que houve situações que nós demoramos um tempo para resolvê-la. Sim, isso faz parte do relacionamento. Embora estejamos unificados pelo casamento como um só, nós somos duas cabeças pensantes. Há coisas que vão dar errado, há outras que vão dar certo, mas nas que derem errado, precisamos ter hombridade suficiente para reconhecermos os nossos erros. Temos hombridade suficiente para voltar atrás e para dizer que erramos. Isso não é demérito nenhum. Isso só acrescenta o homem quando sabe reconhecer que errou e retornar ao ponto em que errou e recomeçar de novo se necessário. Isto sim é que dá caráter ao homem e que faz dele um ser pensante, inteligente e que quer prosperar na sua vida a todo custo. Bendito seja o nome do Senhor. Esse é o plano de Deus. Duas atitudes: deixar pai e mãe, e principalmente aqueles nossos amigos que para nós já foram tão importantes, mas que agora precisa haver uma certa moderação. Não dá para continuar, vou repetir a palavra, na mesma pegada. Agora é cuidar mais do cônjuge do que dos amigos. Nada é mais importante do que o cônjuge. Trabalho, lazer, mesmo as nossas atividades na igreja. Presta atenção nisso. Não existe atividade na igreja que supere o cuidado da nossa casa. Não existe pastoreio, não existe cuidado da igreja, não existe cargo nenhum na igreja que suplante o cuidado da nossa casa. A Bíblia é tão enfática nisso que diz que se nós não cuidarmos da nossa casa, também não temos a mínima condição de cuidarmos da casa do Senhor. Não temos. E se não podemos cuidar da casa do Senhor, e se não temos condições de cuidar da casa do Senhor pelo desleixo da nossa casa, então precisamos rever. O que precisamos fazer? O que está errado? Não há nada que substitua. Há obreiros que querem cuidar muito da igreja. Isso é bom. Precisa cuidar daquilo que nós temos como responsabilidade, que é a obra de Deus. Mas isso não pode superar o meu cuidado com a minha esposa, com os meus filhos. Não pode. Precisa ser dividido. É como eu cuidar da minha casa primeiro e depois cuidar da casa do Senhor. A minha família, ela compõe a igreja, é a extensão da igreja. Eu preciso cuidar da minha casa primeiro. E zelando bem da minha casa, eu terei condições de cuidar da casa do Senhor. Mas por que isso, pastor Jadir? Porque a igreja observa o obreiro como exemplo. Obreiro como exemplo.
As ovelhas sempre olharão para os obreiros da igreja e terão que imitar, procurarão imitar a nossa fé. Se a nossa casa está semi-destruída, não temos autoridade para cuidar da igreja, para ensinar a igreja o que devem fazer, como se comportar diante da adversidade. Então, cuidado da casa primeiro. Olha para a tua esposa, para os teus filhos primeiro. Tenha a tua família em sujeição primeiro, e assim Deus te dará graça para cuidar da igreja do Senhor. Plano de Deus para o marido. Marido é o cabeça da mulher. Efésios 5:23. Observação aqui: para que a mulher não sofra detrimento. Ele é o cabeça da mulher para que a mulher não sofra. Ele precisa pensar para que as suas atitudes, sem pensar, não façam o seu cônjuge sofrer. Essa atitude precisa ser tomada como cabeça. Fazer ou pensar primeiro antes de fazer, porque tem muita gente que faz e faz primeiro. Dá tudo errado, e o que dá errado recai sobre toda a família, sobre toda a casa. Uma decisão errada de um marido que não usa a cabeça, ele põe a sua esposa e os seus filhos em sofrimento. Então, converse. Se ela é a tua metade, divida com ela, tome atitude junto, e isto te trará sabedoria dentro da tua casa, e fará você acertar muito mais do que errar. E se houver um erro, esse erro estará de comum acordo, e será mais fácil corrigir quando necessário. O marido, ele agora precisa proteger a sua esposa, como Cristo protege a igreja. Escuta, olha o que diz a Bíblia. Jesus protegeu a igreja de tal maneira que ele se entregou por ela. Esse cuidado que Jesus está requerendo, Deus está requerendo de nós. Imagine que se alguém atentar contra a tua esposa, marido, você tem que entrar na frente. Se alguém tentar matá-la, na verdade, literalmente, você tem que entrar na frente. Você é o protetor dela. Então cuide dela, zele dela, não deixe ela padecer, não deixe ela sofrer. É para isso que Deus colocou como cabeça, para zelar, para que ela não sofra. Ela é o vaso mais fraco dentro do relacionamento. Amar como Cristo amou. Sabe por que a Bíblia diz isso? Amar como Cristo amou. Quando Cristo Jesus amou a mim, amou a você, Ele não sabia ou não esperava que você o amasse. A prova disso é que Ele amou o mundo inteiro, mas nem todo mundo o ama. Mesmo assim, Jesus não desistiu de morrer. Ele morreu por um amor que não era recíproco. Não era. Jesus não esperou reciprocidade. Ele se entregou, ele amou sem esperar ser amado. E é esse o amor que o marido deve à esposa: amar sem esperar nada em troca. Esse negócio que eu só amo porque me amou primeiro, é de mim para Cristo, é de você para Cristo. Nós só amamos a Cristo porque Ele nos amou primeiro. Mas marido, aqui está o conselho da palavra de Deus: ame a tua esposa como Cristo te amou, e por você Ele se entregou. Faça tudo o que você puder, se entregue por ela, porque esse é o amor verdadeiro de Deus que está derramado em nossos corações. Mulheres, estejais sujeitos aos vossos maridos, não sujeição cega. O que o meu marido falar é isso que eu faço. Não é isso. Você também tem uma cabeça para pensar, você tem olhos para enxergar, ouvidos para ouvir. Pondere situações, seja sábia, seja inteligente. O teu marido é o cabeça da casa, mas quando você perceber que a coisa não está, que o carro não está nos trilhos, converse, chame. Não seja autoritário, não passe por cima, mas chame numa conversa amigável,
troque ideia, coloque a sua posição, mostre a ele aonde estão os erros, aonde pode ser acertado, e seja adjuntora. É para isso que Deus te chamou lá no Gênesis, para ser companheira, para ser adjuntora. Ele errará menos se ele tiver você como companheira, como compartilhadora de todas as coisas dentro do seu relacionamento. É isso que Cristo espera do meu casamento e do seu casamento. Deus manda nos desfrutar das bênçãos do casamento dentro do matrimônio. Você tem tudo que precisa no seu esposo, e o seu esposo tem tudo que precisa em você, minha irmã. Um ao outro se completa. Não pense em buscar nada fora do relacionamento, porque você vai se frustrar em um curto espaço de tempo. Extraia o melhor um do outro, se amem mutuamente, se respeitem, construa esse edifício que é o casamento, construído dia a dia, em cima de uma base sólida de respeito e de cumplicidade. O casamento está solidificado em cima de cumplicidade. Faça isso. Bom, eu quero aqui, já partindo para o encerramento, falar um pouquinho sobre isso. Casamento é uma união forte, muito forte e inigualável. Tão forte, que pode atravessar anos. Um casal pode sobreviver junto muitos anos, mas este casamento tão forte, este relacionamento tão forte, ele pode ser tão frágil, que nós nem imaginamos. Um casamento de 30, 40, 50 anos, ele pode se romper em fração de minutos. Às vezes um relacionamento que foi construído, bem construído, bonito e imitado por muitos, ele pode ser fragilizado por momentos que nós deixamos de observar a vigilância, de atentarmos sobre as coisas que estão ao nosso redor. Quantos casamentos que foram exemplo para muitos e que hoje estão destruídos por causa do sexo oposto, deram vazão àquilo que os olhos viram. E há exemplos bíblicos de como pode uma vida ser destruída a partir do ponto que nós paramos para observar o sexo oposto. Lembram de Davi? Uma vida bonita, um reinado glorioso, um homem segundo o coração de Deus, mas colocou seus olhos sobre uma mulher, e isto foi a causa fatal de uma grande derrota do rei Davi. Nós não estamos isentos destas coisas. Por isso, a Bíblia diz que a mulher deve pagar ao marido a devida benevolência, e o marido a sua esposa. Paulo aconselha para que não haja um distanciamento na vida sexual. Ele aconselha para que os casais não se afastem por muito tempo do relacionamento sexual, para que não entre nesse ínterim alguma coisa que venha prejudicá-los. E muitos, por causa dessa abstenção, acabam caindo em tentação, acabam cedendo à tentação, fragilizados, porque o homem é dotado de sexualidade, o homem e a mulher são dotados de sexualidade, e às vezes, e muitas vezes, precisamos tomar muito cuidado, para que aquilo que os nossos olhos veem, não sejam tão atrativos, que nós esqueçamos de toda a trajetória do nosso relacionamento dentro do casamento. Casamentos destruídos, frágeis, que foram construídos
em uma base sólida, bonita, forte, e que atravessou anos, passou crises e crises juntos, e acabaram fragilizados por 10, 15 minutos de suposto prazer, e que depois de tudo isso houve um rompimento de toda esta trajetória de coisas boas que foram esquecidas, que foram lançadas no mar do esquecimento, e o que sobrou neste relacionamento foi só uma expectação de coisas horríveis, de ódio, de sentimento de dor, porque é o que fica, as marcas de uma traição que fica aprofundadas na carne e impregnadas na alma, e que muitas vezes não há lugar de perdão, não tem como extrair, não tem como tirar. Por isso é que nós, quando casamos, colocamos uma aliança no dedo. Há muita gente que não sabe o símbolo disso e até despreza, tira, guarda na carteira, coloca no bolso. Esta aliança que você carrega no teu dedo esquerdo, do lado do coração, quando você a coloca, ela está dizendo para todo mundo que dali para frente você tem dono, você tem dona, que você é parte de mais alguém, que você e outra pessoa se tornaram uno, e não há mais nenhum espaço para uma terceira pessoa dentro desse relacionamento. Desfrute do teu relacionamento, olhe para a tua esposa, admire, olhe para o teu esposo, admire o que Deus te deu, extraia no seu relacionamento tudo aquilo que você precisa. Deus está do teu lado, Ele está no teu casamento, Ele está no teu matrimônio, e a tua esposa e o teu esposo são suficientemente capazes de completar você. Filhos, eu me dirijo a vocês, honre o teu pai, honre a tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa da parte de Deus, para que viva muito tempo sobre a face da terra e viva em paz. Honre os teus pais, observe eles, olhe para o casamento deles, observe a vida conjugal deles. Eles é o seu maior exemplo. Se você é jovem casado, escute, não fique buscando conselhos, nem outro jovem como você, sem experiência, que não passou nada nesta vida. Busque conselho com aquelas pessoas que já atravessaram esta fase, que já passaram pelo que você ainda nem sonhou passar. Busque conselho em alguém que tenha casamento sólido. Não vá buscar casamentos homossexuais. Esse não é o padrão bíblico. Busque conselho naqueles que, cumprindo a palavra de Deus, se casaram para ficar junto até que a morte separe. Esse é o padrão de Deus. Filho, olhe para o teu pai, olhe para a tua mãe como o teu porto seguro. É lá o teu maior consolo, o teu melhor conselho. Busque neles a solidez do seu casamento. Ponha Cristo no centro da tua casa e tudo te irá bem. Sejam cúmplices um do outro. Extraia o melhor do seu cônjuge. Ame, respeite e faça tudo para que o outro seja feliz. E fazendo assim, a mão do Todo-Poderoso vai estar sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os teus filhos, e a igreja do Senhor será bênção, porque a tua casa será canal de bênção para a igreja do Senhor. Fique com esta palavra, guarde essa palavra, olhe para o teu cônjuge aí agora, onde você estiver. Se você estiver longe, dá aquela ligadinha que você não dá aquele abraço que faz tempo que você não dá, aquele beijo carinhoso que está em falta. Dá uma olhada para o teu cônjuge agora
e agradeça a Deus pela vida dele, pela vida dela. Profetize bênção sobre ela, sobre ele, e Deus vai cuidar do teu matrimônio e vai fazer você superar as adversidades que vêm sobre o matrimônio. Ele não é Deus de falar e recuar e retroceder. Ele é o Senhor que te guarda, e Ele prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eu sou o pastor Jadir Passos, Assembleia de Deus em Franca, Jardim Aeroporto 2, a igreja que ama você. Vem com a gente, todo dia, uma palavra de vitória para a tua vida. Essa igreja ama você.